Boa noite a todos e todas. Hoje foi um dia bastante difícil para nós da família Andrade, né? Hoje foi um difícil caminhar, né? Porque nós perdemos uma pessoa muito especial, que foi o Dr. Walter Augusto Andrade, professor da Faculdade de Direito de Caruaru, um homem altamente equilibrado, honesto, uma daquelas figuras que poucos têm o que dizer dele de ruim, e quem tem, sei lá, eu acho que não ousa dizer. Eu hoje comentei isso com minha esposa aqui em casa. Advogado brilhante, um dos profissionais mais respeitados aqui na nossa cidade de Caruaru e região como um todo. Foi indicado 2 vezes para ser desembargador do estado de Pernambuco. Uma daquelas figuras que você tem orgulho, né? E principalmente uma daquelas figuras em que você diz assim: puxa, que bom eu tenho ele como amigo. Que diria eu, que sou filho, né? E que tive a honra de conviver com aquela grande figura, uma pessoa muito especial, muito séria, muito serena e também muito alegre, muito contente, muito de bem com a vida, né? Uma pessoa que gostava de música, de seresta, de tocar violão, de cantar, de fazer poesia, desde muito cedo, muito poético, muito alegre, muito esperto para as coisas da vida, né? Mas com uma hombridade, com uma, sei lá, concreteza nos pensamentos, e dá inveja a qualquer lúcido, né? Uma pessoa lúcida, uma pessoa equilibrada. E nós estamos vivendo uma época, né, onde se está falando muito na morte. Nós estamos aí em plena crise do coronavírus, com perspectivas muito difíceis, né, para a nossa evolução e principalmente para a nossa conscientização. Nós, como seres humanos, nos conscientizarmos desse momento especial. Você veja, o momento é tão especial, mas tão especial, que nós não podemos fazer nem o velório de papai da forma normal, como todos fariam, né? E que ele, como uma pessoa pública muito amada por muitos, né? Muito amado por muitos, iria ter uma quantidade enorme de pessoas, uma multidão. Uma vez, eu acho que muito jovem, com muito medo que ele morresse, porque a gente, quando está muito jovem, né, ainda é muito menino, a gente tem um medo terrível que o pai, que a mãe da gente morra, né, que eles se despeçam de nós. Nós sentimos assim um amparo muito grande com os pais. Só depois é que nós vamos ganhando independência, nos sentindo mais seguros de nós mesmos, né? E vamos equilibrando as nossas vidas e assim não se passa mais isso pela cabeça. Na verdade se passa, mas vai lá longe, né? Longe do pensamento. E eu me lembro que eu pensava, digo, puxa vida, num dia que papai morrer, que Deus me livre, a gente sempre diz isso, né? O velório dele vai ser uma multidão, porque sinceramente, sei lá, uma pessoa amada, querida como ele, respeitada como ele, terá uma quantidade de gente muito grande no velório dele. Hoje, bom, gente, desculpem, deu uma queda aí na internet, né? Então, hoje, como eu ia dizendo para vocês, nós não tivemos velório, né? Nós tivemos a escolha, eu considero que a feliz escolha de não submeter ninguém a esse risco, né? Porque, por exemplo, se a gente tivesse aberto o velório, tivesse dito assim: olha, todos podem vir para o velório começa a tal hora, né? O corpo chega a tal hora e tal, lotaria o espaço lá do cemitério. E o próprio cemitério está limitando, né, a quantidade de pessoas em cada velório, exatamente por conta do coronavírus. E nós tivemos essa consciência, eu conversando com o Valber, com a Ana Lúcia, minha irmã, e com a minha mãe também, nós tivemos essa consciência de não
fazer um velório com uma multidão, com muita gente e tal. Mas na verdade, se fosse da vontade de papai e sei lá, aquela coisa de muita gente, isso era uma coisa que papai não dava esse valor todo, entendeu? Lógico, as pessoas querem se despedir, isso é fantástico, é uma prova de consideração, de amor que a gente tem às pessoas que nós amamos, é fantástico o momento dali do velório, mas na realidade, né, o corpo é aquele ali e o espírito não está mais nele. E aí por aí é que a gente vai estudar na noite de hoje. E a minha esposa até perguntando a mim, disse, rapaz, mas tu vai fazer a live do Café Espiritual? Eu digo, vou, Flaviana, vou, porque que espírita seria eu se não falasse da morte de uma forma frontal? Que espírita seria eu se falando todos os dias sobre os espíritos, dando conselhos, conversando com as pessoas, consolando as pessoas, eu mesmo não me consolasse, provando a mim mesmo que o espírito sobrevive depois da morte do corpo físico. Então, na verdade, eu teria de fazer sim essa live. Muitos vão dizer assim, mas que cara corajoso. Outros vão me criticar porque pensam que a gente deve estar chorando nesse momento, se descabelando ou se entristecendo, se revoltando, não se conformando com a situação, o que prejudica demais o espírito, e nós vamos estudar a partir de agora tudo isso. Allan Kardec, a partir do Livro dos Espíritos, em 1857, nos deu várias bases para essa questão da morte, porque uma das perguntas mais comuns feitas aos espíritos era se nós, quando morrêssemos, para onde nós iríamos, né? O que sente o espírito na hora da morte? Como se comporta o espírito depois do desencarne? E todas essas questões são questões muito formuladas por várias pessoas. Tanto Allan Kardec como o Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, fala sobre a morte. Também no livro Depois da Morte, que é um livro maravilhoso também, recomendo, Depois da Morte, que era um filósofo que viveu na época de Kardec, mas tinha pouca idade, teve pouco contato com Kardec, mas estudou muito o espiritismo e depois meio que assumiu o lugar de Kardec, né? E ele nos fala muito sobre essa questão da morte, né? Essa parte filosófica da morte. E é uma coisa muito interessante como, se nós nos aprofundarmos, nós vamos ver assim, vários motivos para não nos preocuparmos com o momento da morte. E até sentirmos uma determinada satisfação na hora que alguém está sofrendo, como o papai estava sofrendo numa UTI, extremamente sofrida, né? Porque foi um período muito complicado. A última vez que eu vi papai, ele estava sufocando na alimentação. Então, é um tipo de coisa, meus amigos, que a gente tem que, na realidade, começar a olhar essas coisas de uma forma diferente. A gente não pode querer as pessoas de forma egoísta, achar que as pessoas têm que estar do nosso lado mesmo sofrendo. Algumas pessoas até pensam dessa forma. Algumas pessoas têm um medo tão grande da morte que mal passam na frente do cemitério. Eu tenho uma grande amiga que ela disse que a irmã dela não passa na frente do cemitério porque diz que tem medo, né, que não gosta nem de pensar na morte. Quando se fala em espírito, se fala na morte, imediatamente ela começa a entrar em piripaque. Então, na obra de Kardec, né, no quarto livro, que é O Céu e o Inferno, que foi escrito exatamente em 1865, o Allan Kardec faz um apanhado, né, da causa do temor da morte e por que os espíritas não temem a morte. Então, essa questão de por que os espíritas não temem a morte. E eu queria que vocês entendessem muito bem o meu posicionamento, gente. Chico Xavier mesmo, quando chegavam aquelas pessoas
muito consternadas com a perda dos seus entes queridos, que chegava perto dele pensando que ele ia dizer alguma coisa, assim, todos ficavam imaginando, puxa vida, Chico vai sair-se com um discurso fantástico sobre a morte, dizer que a morte não existe, dizer que a pessoa se conforme, que não chore. O que era que Chico fazia? Chico tinha um amor no coração e simplesmente ele se abraçava à pessoa e chorava junto com ela. Eu acho isso a coisa mais linda do mundo. É assim que o espírito se comporta, sim. Mas por que os espíritas não temem a morte? Porque uma coisa é a gente se compadecer, sentir saudade, ficar chateado, porque se separou materialmente das pessoas que nós amamos. Outra coisa é se revoltar. Outra coisa é começar a esbravejar, proferir palavras que não são bacanas, até para a vibração do próprio espírito que está lá na erradicidade, esperando um conforto seu. Muitas vezes a gente termina obsidiando o espírito porque a gente lamenta demais. Tem gente que lamenta uma pessoa que vai, depois de ter vivido uma vida plena, maravilhosa. Um outro dia uma pessoa me procurou e muito aperreada, disse: eu não consigo aceitar a morte do meu pai. E eu pensei que o pai dela fosse uma pessoa jovem. Perguntei: quantos anos teu pai tinha? E ela disse 95 anos de idade. E eu achei aquilo, sabe, uma coisa tão desproposital, né? Como é que a pessoa não aceita a morte de uma pessoa que já viveu uma vida inteira, que está cansado, que já passou por todos os problemas da vida, todos os processos, que já está desgastado, já está com vontade de descansar? É o corpo que quer descansar. Nós não podemos ser egoístas a esse ponto. Então, Allan Kardec coloca essa parte aqui. Por que os espíritas não temem a morte? A doutrina espírita modifica completamente a maneira de encarar o futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para se tornar uma realidade. A situação das almas após a morte não é mais um conjunto de ideias, mas o resultado da observação. Levantando-se o véu, o mundo espiritual nos aparece na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que descobriram esse mundo, pelo esforço de uma concepção engenhosa, mas são os próprios habitantes dele que vêm nos descrever a sua situação. Nesse mundo vemos os espíritos em todos os graus da escala espírita, em todas as fases da felicidade e da infelicidade, assistindo a todos os acontecimentos da vida depois da morte do corpo físico. É por isso que os espíritas encaram o desencarne calmamente e se mostram serenos nos seus últimos momentos sobre a terra. Não é apenas a esperança que os conforta, mas a certeza. Os espíritas sabem que a vida futura é a continuação da vida presente em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardam o nascer do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança estão nos fatos que testemunharam e na concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e com a bondade de Deus, pois eles estão em concordância com as aspirações mais profundas do homem. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Ela tem um corpo etéreo, denominado perispírito, que a torna um ser definido, que pode ser concebido pelo pensamento. Isso já basta para que possamos entender a sua individualidade, as suas aptidões e as suas percepções. Assim, a lembrança das pessoas que nos são queridas repousa sobre alguma coisa de real. Os espíritos daqueles que encarnaram não são mais representados como chamas fugazes, que nada dizem ao nosso pensamento. Eles se apresentam sob uma forma concreta, que permite considerá-los como seres que ainda continuam. Continuando, gente, porque deu uma travadinha, né? Além disso, os desencarnados, em vez de estarem perdidos nas profundezas do espaço, estão ao nosso redor.
O mundo corpóreo e o mundo espiritual estão constantemente se relacionando e colaboram um com o outro, não existindo mais a dúvida sobre o futuro. O temor da morte perde o seu sentido e o espírita encara a sua aproximação com tranquilidade, como quem aguarda a sua libertação pela porta da vida e não pela porta do nada. Amigos, hoje, vou repetir, foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu perdi o meu herói, a minha referência. Mas na verdade eu não perdi espiritualmente, eu perdi materialmente. Primeiro, tudo aquilo que ele me ensinou, tudo aquilo que ele me passou de positivo, tudo aquilo que ele transmitiu de bom, com seu coração puro, com a maravilhosa forma de pensar, de ser honesto, de ser reto nos seus comportamentos e atitudes, me fazem pensar que um cidadão como esse não pode ir para o nada. Uma individualidade dessa não pode ir para o todo. Ele tem sim sua individualidade extremamente preservada. Primeiro, em nossas memórias, porque nós sabemos quem era Walter Andrade. Nós sabemos que espécie de ser humano fantástico ele era. Um ser humano ímpar, que amava os seus. Me lembro, agora há pouco, há apenas 3 anos e pouco atrás, quando eu estava internado numa clínica de recuperação de drogados, de alcoólatras, de depressivos, porque eu passei um problema muito sério. E ele me disse: Wagner, você veio porque você quis vir. Mas na hora que você quiser sair, me chame que eu venho lhe tirar. E no dia que eu chamei ele para me tirar, eu disse: papai, me tire, por favor, porque eu não aguento mais ficar aqui. E é como se ele estivesse me resgatando do umbral que todos falam no Espiritismo. E ele me deu as mãos, me abraçou, e aquele foi o abraço mais bonito e significativo da minha vida. Porque é como se ele estivesse me dando novamente a oportunidade de viver. E ele fez isso com uma vontade, com um desejo de me ver recuperado, que vocês não podem imaginar. Papai acompanhou todos esses passos meus, da minha reforma íntima, da minha transformação. Papai acompanhou a minha recuperação com um júbilo que vocês não podem imaginar. Quando o papai adoeceu, eu vinha tentando, lógico, incutir algumas coisas de espiritismo na cabeça dele, esperto que sou, e sabendo da vida espiritual, não para mudá-lo, nem convertê-lo a minhas crenças, porque eu não tinha nenhuma pretensão de fazer isso. Eu acho linda a Igreja Católica, os seus ritos, eu nasci católico. Eu adoro os santos, gosto demais de ver as imagens. Aqui mesmo eu tenho as imagens dos santos, porque eu amo ver esses santos. São espíritos também, são espíritos puros, espíritos bons que estão a nos observar e a nos guardar. Mas eu nunca tive a pretensão de convencer papai a absolutamente nada, gente. Mas papai tinha aquela inteligência ímpar dele e olhava para mim com aquela cara séria e com um sorriso irônico nos lábios, brincando comigo, Como quem diz, está querendo me converter, Está querendo convencer essa cabecinha aqui a entrar na sua jogada, na sua crença. E eu percebia isso e eu dizia sempre assim: papai, eu sei que o senhor não acredita, mas isso e isso e isso acontece. E ele ria sempre, e ele dizia: tá certo, cada um com a sua crença, cada um com o seu comportamento, cada um com a sua ideia, com a sua visão de mundo. E eu acho isso maravilhoso. Vocês acham, sinceramente, que um espírito desse deixa de viver na erraticidade? Que para ele acabou, que ele vai ficar dormindo até o final da eternidade no juízo final? Ou esse espírito vai continuar colaborando
para uma humanidade melhor, para os seres se evoluírem aqui na Terra. É lógico, o papai vai voltar, vai reencarnar, não sei quando, não sei em que tempo, isso nós não podemos saber, mas papai vai voltar. Na espiritualidade ele vai ajudar as outras pessoas a se conscientizarem. Nesse momento de coronavírus, onde muitas mortes ainda ocorrerão, infelizmente, ele provavelmente vai ser despertado, porque um trabalhador como ele, que não cansava, vai querer trabalhar lá, vai querer ajudar os espíritos a sair da situação. Um cidadão espiritual, individualizado e consciente como ele, vai chegar na espiritualidade e vai dizer assim: cadê o trabalho? Eu estou querendo trabalhar. Cadê o que fazer? Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas que estão desesperadas, que estão achando que a morte é o fim de tudo, ou então que aqui vai haver um julgamento. Não, não existe julgamento, gente. Existe a minha... Travou de novo. Mas existe a minha consciência. A consciência que sabe que fez o certo. Que nunca se dobrou a uma propina. Que nunca aceitou um honorário sem ser justo. Que tentaram suborná-lo para determinadas coisas e ele nunca se dobrou. Não enriqueceu ilicitamente. Muitas vezes a gente, no nosso afã de enriquecer, de querer coisas, nós nos dobramos a determinados, conchavos. Ele nunca se dobrou. Que ser humano fantástico! Esse ser humano... Ah, não, ele, Wagner, se ele era assim, ele vai pro céu. Vai pegar umas asinhas e vai sair por aí. Não, papai também tinha os defeitos dele. Eu não vou aqui dizer porque eu não me lembro. Mas ele devia ter os defeitos dele. Ele devia ter os problemas dele com a consciência dele própria. Algumas coisas ele talvez tenha pisado na bola, como todos nós pisamos em algum ponto da nossa vida. Mas esse cidadão, vocês acham que ele não tem o que contribuir mais com a humanidade? Não é possível. Então, no livro dos Espíritos, continuando com isso tudo, tem aqui a separação da alma do corpo. Sim, Wagner, e o que aconteceu com teu pai? Bom, 2 dias atrás não, há uma madrugada atrás, porque teve a madrugada de hoje, então na madrugada de ontem, papai aparece para mim com aquela forma característica dele, de suspensório, e eu tinha saído de lá, né, muito chateado, muito triste, porque foi a última vez que eu o vi. E ele estava se sufocando na comida. Foi uma imagem terrível para mim. Muito agoniado, tentando puxar as mangueiras, tentando desconectar as coisas. Como quem diz, pelo amor de Deus, me separe disso daqui. E ele olhava para mim assim, com aquele olhar de súplica. E uma hora, ele balbuciando, eu entendi. Eu quero ir. Eu me fiz de bobo na hora e só fiz preces para ele. E só me concentrei e disse: vai, papai. Aí de madrugada eu sonho com o papai, todo vestidinho, com aquela calça social dele, o sapato social, de suspensório, camisas de manga curta, muito corado, muito saudável, dizendo assim: Vaguinho, eu tô bem demais, agora eu tô bem. E aí passou ontem o dia todo, naturalmente, desacordado. É quando os espíritos começam a tirar os enlaces, né, do corpo físico, tirar o cordão prata, desenlaçar os liames que o conectam ao corpo, né? O espírito sai e começa a se libertar aos poucos, porque isso é feito passo a passo. O espírito vai sendo preparado para separar-se do corpo material. E isso nas condições normais, como foi a dele, porque foi uma condição normal, adoeceu, teve problema, se operou,
E aí depois foi desligado paulatinamente, foi desconectado do corpo de forma gentil e tranquila. Então de ontem para hoje, eu me acordo umas 2 horas da manhã e fiquei totalmente atordoado, sem querer dormir novamente. E já eu tive mais meia hora de sono, ou 40 minutos. Foi até quase 3 horas da manhã dormindo. E nesse sonho, o nosso mentor espiritual, Ernesto, chega para mim e disse: Wagner, o momento em que seu pai esperava e que você torcia para aliviar a dor dele, chegou. Não passa de amanhã o desencarne do seu pai. Ele vai ser desconectado do corpo, ele vai ser apresentado aos amigos espirituais. Não se preocupe que alguns familiares dele estão junto desse processo. Entre eles, sua avó, Lica, estará junto dele lá para esperar ele. Eu me acordei hoje de manhã com uma sensação de tristeza e também de alívio. Eu não consegui entender isso, porque eu não estava me lembrando disso. Eu vim me lembrar quando eu recebi a notícia, umas 9h30 da manhã, mais ou menos, quando meu filho lá do Macapá entrou em contato comigo e disse: papai, olha, o pessoal na UTI tentou ligar para todo mundo, não conseguiu, estou ligando para tu, tenta falar com o tio Valdo e tal, que eles estão chamando lá na UTI. Eu já sabia, né? Na hora que disse isso, aí veio na memória o sonho que eu tinha tido às 2 horas da manhã para as 3. E foi quando eu me desdobrei, fui para o plano astral e vi os meus guias e mestres. Eles dizendo: é hoje o dia que ele vai se libertar. Então, aqui a separação da alma do corpo, como é que se dá isso, né, gente? Na pergunta 154 da parte 2 do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, no número 154, a pergunta 154, o Kardec pergunta: é dolorosa a separação da alma e do corpo? E os espíritos respondem: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar ao termo do seu exílio. Você está preso num corpo físico que não funciona mais. A roupa ficou rasgada, está rota. Não tem jeito mais, então não tem como ficar ali. Então o espírito se sente livre. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, que foi o que aconteceu com ele. Em consequência da idade, lógico que ele não era só a idade, ele teve problema de saúde, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Na época era óleo, né? Não era lâmpada elétrica. Como se opera a separação da alma do corpo? É a pergunta 155. E os espíritos explicam: rotos os laços que a retinham, ela se despreende. Veja que coisa linda. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Ele ainda pergunta na parte A dessa mesma questão. Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se despreende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente à liberdade. Então, gradualmente, então ele vem se desligando a 48 horas, mais ou menos. Aqueles dois estados se tocam e confundem de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendem. Esses laços se desatam, não se quebram. Eles vão se desenlaçando, deixando você solto para ir para o plano espiritual. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente. Não há desse outro invólucro que do corpo se separa quando cessa
neste a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, daqueles sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. Então, de papai veio se dando há 2 dias apenas. Então, ele é um espírito mais preparado, né? Ele estava muito mais preparado para se desenlaçar e ir. O que não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre a proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É com o efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida no corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Nesse caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Mas papai não foi isso. Papai se desprendeu do corpo paulatinamente. E quando se desprendeu, eu queria que vocês vissem o semblante de calma e tranquilidade que esse ser de luz que viveu aqui nos acompanhando tinha. Era um semblante calmo e tranquilo, de uma alma satisfeita com as obras que tinha deixado aqui na terra. Veja que cidadão espetacular. Aí, no final da tarde, eu fui ter com ele lá no Parque dos Arcos. Ele ficou numa sala não aberta ao público, e nós entramos, eu, meu irmão, minha cunhada, minha ex-cunhada, minha esposa, e sem ninguém, sem um padre, sem as celebrações naturais que seriam a lógica de um cidadão como o papai, que viveu para o bem, que prosperou e transformou a nossa sociedade caruaruense, era para estar lotado com uma cerimônia religiosa, e quem encomendou a passagem de papai fui eu tive esse privilégio. Então, no momento em que eu estava vendo ele ali, naquele caixão, que ele não era mais ele lá, né? Era só o corpo, só o envoltório carnal, só a estrutura corporal, só a massa que estava ali. Eu encomendei dizendo que ele pisasse num chão de flores, que ele seguisse para a pátria espiritual com a tranquilidade de um passarinho que voa para a liberdade, que ele não deixasse aqui nenhuma preocupação, que todos os seus estavam bem, satisfeitos e aliviados com a separação do espírito tão nobre que era ele, daquele corpo que o estava fazendo sofrer tanto. E naquele momento, eu confesso a vocês, eu senti uma tranquilidade e uma emoção de paz me invadir impressionante. Uma das coisas mais bonitas que eu senti na minha vida, uma das sensações de paz e de tranquilidade mais plenas que eu já senti na minha vida.
Kardec ainda pergunta, 156, a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Foi o que aconteceu com o Papa. Veja só o que ele responde. Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há de vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta o sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe, enquanto o coração faz circular as veias, o sangue, para o que não necessita da alma. E na 157 ele pergunta, no momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça antever um mundo que vai de novo entrar? Quer dizer, será que a alma vê o mundo que vai entrar? Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente, já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Daí o semblante aliviado dele. Daí a serenidade no rosto dele. Foi uma coisa linda a forma como ele estava, aquele semblante calmo, lógico, desfigurado pela falta do tônus vital da alma dentro do corpo. Ali não estava mais a alma, não estava mais o espírito ali dentro do corpo, já tinha se desprendido. Mas veja que poético, que coisa linda poder ir dessa forma maravilhosa. Sofreu muito, gente, olha, foram 7 meses praticamente de sofrimento. Papai teve um problema o ano passado, foi internado, descobriu que precisava fazer uma cirurgia, fez essa cirurgia. A cirurgia foi pela TAV, não invasiva. A cirurgia não deu certo até, né? Mas por certo tempo. Depois ele pegou uma infecção na própria válvula que foi implantada. Depois uma infecção pulmonar, ele teve que voltar para a UTI, sofreu todo esse tempo de forma muito resignada, muito serena. Eu sempre indo lá aplicar reiki dele, dar passes, aplicar passes, e ele, sem acreditar no que acredito, mas disposto a receber a energia. Veja que espírito desprendido. Outro teria dito, não acredito nada disso. Não, Walter Andrade disse, faça meu filho em mim. E quando terminava, sabe o que era que ele me dizia? Meu filho, que coisa maravilhosa isso. Eu não sei se ele dizia para me agradar, mas com certeza, pela honestidade dele, jamais ele faria isso. Ele se sentia bem mesmo, com as minhas mãos sobre ele, passando o calor, a energia e a vitalidade que eu queria passar, a energia da cura, tentando restabelecer daquele momento difícil, mas ele não conseguiu. Ele se foi. E essa partida, gente, que vem nos narrando Leon Denis no seu livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vem falando aqui, e as manifestações depois da morte? O espírito vem, se comunica. A continuidade absoluta e graduação entre todos esses fatos, desvanecendo assim a noção do sobrenatural, que por muito tempo tornou-se suspeito à ciência. O antigo adágio, a natureza não dá saltos, verifica-se mais uma vez. A morte não é um salto, é a separação e não a dissolução dos elementos que constituem o homem terrestre. É a passagem do mundo visível ao mundo do invisível, cuja delimitação é puramente arbitrária e devida simplesmente à imperfeição dos nossos sentidos. A vida de cada um de nós no além é o prolongamento natural e lógico da vida atual, o desenvolvimento da parte invisível do nosso ser, a concentração no domínio psíquico como no domínio físico. Então depende de cada um, do jeito que nós somos, da forma como nos comportamos, da forma como lidamos com a vida. Wagner,
Será que quando eu morrer vai ser assim? Não sei. Muita gente pergunta a mim como vai ser a minha morte, né? Como vai ser depois da minha morte? Será que vai ser tranquilo? Eu devolvo a pergunta: você é tranquilo? Você faz boas obras? As coisas que faz você viver são realmente significativas? Você dá valor às coisas que realmente têm valor? Você é mais espírito ou você é mais corpo? Você dá valor ao teu carro, à tua casa, como se fosse a última coisa do mundo, e quando as perde, você se desespera? Ou você é uma pessoa resignada, que vê a vida como uma passagem, que vê os bens materiais como algumas coisas que você adquiriu apenas para usá-las? Você é um fiel depositário, nada mais, nada menos. Se você é um fiel depositário, se você cultua sua vida espiritual, pode ter certeza, a sua passagem vai ser muito parecida com a passagem de Walter Andrade. Eu não estou santificando meu pai, gente. Meu pai tinha os defeitos dele lá. Mas eu hoje vi uma coisa maravilhosa. Na hora que eu estava ali fazendo as preces e me sentindo bem do lado do corpo dele, eu senti uma presença espiritual muito pura e muito boa perto de mim, dizendo: Wagner, fique tranquilo, teu pai foi encaminhado muito bem, fique tranquilo, ele está mentalmente conectado a vocês, ele está exultante com a nova vida que ele adquiriu agora nesse momento, ele sabe e vai trabalhar para que vocês se sintam muito bem. Papai era um ser tão fantástico que papai viveu esses 6 meses restantes numa luta, numa batalha pela vida, ajeitando tudo, para nada ficar fora do lugar, para não deixar nenhuma aresta, nenhuma preocupação, nenhum problema. Um cidadão desse não pode se deslocar para uma zona umbralina que vai o fazer sofrer. Ele vai para um posto médico espiritual. Ele vai estar lá sendo tratado, restabelecido, e com pouco tempo vai começar a trabalhar. Vai começar a trabalhar muito para melhorar a nossa humanidade, para nos transmitir pensamentos do bem, de amor, de paz, de fraternidade, de harmonia, como ele era. Ele era um cidadão extremamente harmônico, extremamente do bem. Bom, gente, eu vim falar da morte para falar para vocês que eu, como espírita, chorei, que eu, como espírita, me entristeci, mas eu me entristeci muito quando ele estava sofrendo. Hoje eu me alegrei, eu agradeci pela espiritualidade ter libertado aquele ser tão bom, que merecia muito mais do que ter sofrido tanto. E nós não sabemos o que dizemos. Eu não sei quais eram os débitos de outras vidas, quais eram os karmas que ele tinha. Mas, sinceramente, como já dizia um médium que ora, não lembro o nome, a UTI e o sofrimento de uma pessoa dentro de um hospital é uma maquiagem espiritual. O espírito sai renovado, doido para viver a vida espiritual, doido para se sentir bem, doido para poder voar e se sentir em paz, leve e tranquilo. Para encerrar a nossa live de hoje e mostrar para vocês como é linda a vida, e como instantes antes ou dias antes eu tinha lido Gibran Khalil Gibran. Eu estava sempre lendo um livro para ele, entrava e falava sobre Gibran a ele. Ele sempre gostou de Gibran, principalmente uma poesia que fala que nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da vida pela própria natureza, né? Que nós somos flechas lançadas, e ele gostava muito disso. E eu disse: pai, eu vou ler para o senhor Gibran. E hoje, não por acaso, Tatiana, minha grande amiga, mandou para mim uma coisa que eu tinha lido para ele. E eu li e foi assim, ó. Dizem que antes de um rio entrar no mar,
ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada que percorreu, para os cumes, as montanhas, para o longo do caminho sinuoso que trilhou através de florestas e povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto, que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. O rio precisa aceitar sua natureza e entrar no oceano. Somente ao entrar no oceano o medo irá se diluir, porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas de se tornar o oceano. Gibran Khalil Gibran. Um beijo no coração de um filho que agradece muito a espiritualidade pelo dia de hoje. Foi o dia em que ele ganhou a nova vida, a vida espiritual. Desculpem. A vida que ele merecia e merece viver. Um beijo do coração. Paz, luz, sempre.